Gravando. E aí vem aqui, vou compartilhar a tela, né? Tá aí compartilhando a tela agora. Tá bom, gente? Ok. Então vamos lá, eu estou fazendo um exercício aqui. Peso de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 23,5 newtons. Ele te deu duas informações, volume e peso, né? Tá anotado aqui, né? O volume e o peso. E é interessante, gente, que com volume e peso aqui, olha só. Volume e peso, né? Já saquei aqui, né? Qual é a do exercício, ó. Com volume e peso, eu já acho gama, que é o peso específico. Então, peso específico eu já consigo achar. Volume e peso, já acho quem? Peso específico. Então, a viscosidade cinemática é isso aí. Então tá. A viscosidade cinemática ele deu. Ó, nem sei. Aliás, eu sei, né? O que ele quer? Ele quer a viscosidade dinâmica, né? Mas olha, ele deu a viscosidade cinemática. Ele te deu um Ni. Então, olha, observa. Nessa altura do campeonato, você já tem o Ni, você já tem o gama. E você quer o Mi. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Eu estou viajando aqui. Olha só, o peso de 3 decímetros cúbico, né? Passando para metro cúbico, dá 3 vezes 10 a menos 3. O peso vale 23,5, tá? Aqui, 23,5, tá? A viscosidade cinemática vale 10 a menos 5. A viscosidade cinemática vale 10 a menos 5. A viscosidade cinemática vale 10 a menos 5. Quanto que vale a viscosidade dinâmica? A viscosidade dinâmica, o Mi, é isso que ele quer, né? Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Qual dessas fórmulas aqui que tem o Mi, né, Harrison? Ó, Harrison, é essa, né? Essa aqui que eu vou usar para resolver, cara. Então, o Mi tá aqui, ó. Eu vou usar essa expressãozinha aqui. É porque dessa expressão, se você observar bem, eu posso isolar o Mi, né? Como é que eu isolo o Mi? Aí o Mi fica Ni vezes Rho, né? Isolando o Mi, então, o Mi vale Ni vezes Rho. Essa aqui é a equação que eu vou resolver porque eu vou tentar resolver o exercício com essa equação, né? Aí eu faço a pergunta para você, meu caro amigo. O que a gente tem aí dessa equação? A gente tem o Ni? Temos! Nós temos o Ni, gente. Nós temos o Ni. Nós temos o Ni. Bom, temos o Ni. Tananana. Só que a gente não tem o Rho. Não tem o Rho. Tem nada não. Lógico que não tem nada não, né? Olha essa equaçãozinha aqui, ó. Gama é Rho vezes G, né? A gente tem o gama? Sim, nós temos o gama. Lembra que dá para calcular o gama? O gama dividido por G vai dar o Rho. Então, a gente tem o Rho. O Rho vale quanto? Gama sobre G. Isolando o Rho aqui, né? A gravidade está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente tem o Rho. Eu vou pegar o Rho ó, e olha certo, ó, vou jogar aqui nessa equação. Então, eu vou substituir no lugar do Rho, gama sobre G. Tá? Então, vai ficar que o Mi vale Ni vezes gama sobre G. Pronto. Essa equaçãozinha aí agora nos permite resolver esse problema. Tá? Fechou? Então, vamos só ver aqui uma coisa antes, né? Porque o gama, a gente não tem ele ainda. A gente pode ter ele, né? Por quê? Porque o gama vale peso sobre volume. Ele te deu peso, né? O peso é 23,5 e o volume é 3 vezes 10 a menos 3. Se você pega 23,5 e divide por 3 vezes 10 a menos 3, né? Você faz a divisão, calculadora. Aí vai dar 7.830. Não é bonito? Não é maravilhoso? Não, professor. Tá doido? Não, é bonito, cara. Ó, 7.830 é o gama. Agora é só substituir para achar o Mi. E é assim que a gente faz esse tipo de exercício, né? É só usar a fórmula. Então, fica, o Mi vale, né? Viscosidade dinâmica vale Ni, que é 10 a 15, 10 a menos 5, o enunciado deu, vezes o gama, que é 7.830, a gente acabou de calcular aqui, divide pela gravidade, que é 10. E aí, quando você faz essa continha, 10 a menos 5 vezes 7.830 dividido por 10, resulta nessa resposta. 7,83 vezes 10 a menos 3. Tá? A unidade é Newton segundo por metro quadrado. Não escrevi aqui porque não ia caber.
mas é Newton segundo por metro quadrado no sistema internacional. Tá bom? Tá bom, pessoas? Professor, Fala, meu querido. o problema não é nem tanto fazer essa conta, é passar as unidades de medida. Ô, rapaz, você só tem que ficar preocupado com trabalhar no sistema internacional, tá? Trabalhar no sistema internacional, tá bom? Tipo aqui, ó, olha o volume de que foi dado, decímetro cúbico. É o sistema internacional? Não. Isso daí é uma grandeza obtida do metro, né? Que é o decímetro, né? Um decímetro é 10 a menos 1, né? E aí, quando você levou ao cubo, ficou 10 a menos 3, multiplicando o metro cúbico, né? Então, você teve que passar para metro cúbico. Aí, o Harrison, olha na sua tabelinha de dados aqui, ó. Se assegure que todo mundo aqui está no sistema internacional, entendeu? Se todo mundo aqui, ó, tiver no sistema internacional, fechou, cara. Você vai achar tudo no sistema internacional e você não tem que se preocupar. Tá joia? Mas no caso aí, o exercício pede também no... Oi? Ele pede aí no Sistema Internacional, no CGS e o minuto por quilômetro quadrado. Ah, bom, isso é verdade. Ele pede. Você tem dificuldade de fazer transformação de unidade? Sim. Eu não fiz aí nesse exercício porque é para não perder tempo, assim. Porque eu considero que dentro de todas as coisas que a gente tem que revisar, fazer transformação de unidade não é uma coisa assim muito urgente, né? Mas se você tiver dificuldade de fazer transformação de unidade, a gente faz algum exercício aqui para te ajudar. Mas no caso, assim, tipo, assim, lá na prova, assim, a gente, por exemplo, nesse exercício, assim, eu sei que tem que estar no sistema SI. Vai Certo. pedir também, sei lá, se para colocar no GS. Ah, eu não lembro se lá na prova eu pedi alguma coisa assim específica de fazer mudança de unidade, não. Eu acho que não, viu? Talvez algum dado dentro de um enunciado esteja em outra unidade não apropriada, tá? Então, não tem nenhuma questão assim pedindo, onde o foco da questão é transformação de unidade. Não tem nenhum pega nesse sentido, não tem nada, né? É só você fazer o exercício mesmo, assim. Acho que não vai ter problema com transformação de unidade, não, Harrison. Você está preocupado com isso, né? Mas se não sabe fazer transformação de unidade, é só você substituir. Pensa na unidade como se fosse uma incógnita, uma variável, e substitui, né? Substitui os valores dessa variável. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. É no CGS. Essa daí. Olha aqui, ó. Isso aqui não é CGS, decímetro cúbico. Isso aqui isso aqui é o sistema SI. Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, 3 decímetro cúbico, né? Olha só como é que eu enxergo isso aqui. É literal, cara. Eu leio 3. Aí tem um negócio sendo elevado ao cubo aqui, não tem? Tem um negócio sendo elevado ao cubo aqui, ó. Tem aqui dentro. O que tem aqui dentro? Decímetro. O que é esse Dzinho aqui? Esse Dzinho aqui lá no sistema internacional representa o quê? 10 a menos 1. Então, eu tenho literalmente, né, eu enxergo esse D aqui como sendo o número 10 a menos 1, por exemplo. Né? É um exemplo que eu estou dando para você. Então, esse Dzinho é 10 a menos 1. Né? Então, decímetro é 10 a menos 1 metro. Como está elevado ao cubo, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar 3. Oxe, tá difícil aqui, hein, Adriano? Gosta no palco também. 3. Esse 10 a menos 1 aqui vai ser elevado ao cubo, né? Então, quando eu tirar do parêntese, vai ficar 10 a menos 3. O metro aqui, quando elevar ao cubo, vai ficar metro cúbico. Então, 3 decímetro cúbico virou isso aqui, né? É literalmente uma transformação, né? Outra coisa, você saber aqui, o Czinho de centímetro, 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 aqui, ó. O Czinho lá de centímetro é 10 a menos 2. Então, por exemplo, centímetros. Como é que você lê isso? 10, literalmente, né? 10 a menos 2, 10 a menos 2 metros. Como é que você transforma, por exemplo, centímetro quadrado?
para transformar a área, né, de centímetro quadrado para metro quadrado. Bom, tem alguma coisa aqui, ó, que está sendo elevada ao quadrado, não é? Que coisa que é essa que está sendo elevada ao quadrado? É o centímetro. É o centímetro. Esse centímetro que está aqui dentro, ó. Pois é. No lugar do Czinho, o que você vai botar? 10 elevado a menos 2. E aí? Vai elevar ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado, quando eu elevar ao quadrado aqui, ó, o 10 a menos 2 vai virar 10 a menos 4. Quando eu levar o m ao quadrado, fica metro quadrado. Então, centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. E assim por diante, né? Assim que você faz transformação. Grosso modo, essa é a ideia que está por trás, né? Você quer transformar alguma coisa de por segundo para por minuto, né? Bom, um minuto não é 60 segundos, então você escreve lá. No lugar do minuto, você escreve 60 segundos. E assim, é assim que faz transformação de unidade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É só você fazer substituição de equacionamentos. Tá bom? Ai, meu ouvido. Vamos lá, gente? Então, tem outro exercício desse tipo aí, né? De propriedades, né? Que é esse aqui, né? Da viscosidade dinâmica. Esse exercício é bem mais simples, né? O exercício mais difícil que tem nessa leva aí é esse que a gente acabou de fazer, né? Ele não é difícil, né? Ele é só usar as formulazinhas que estão aqui, ó. Que maravilha, que maravilha. É só essas fórmulas. Mas vamos aqui fazer esse slide aqui, ó. Tem mais um exercício pronto, ele é rápido, 5 minutinhos a gente faz ele. Claro, né? Sem nenhum problema de dúvidas. Se a gente conseguir, vamos fazer ele em 5. Senão a gente vai lá. A gente vai... Eita. Eita. Muito bem, pessoas. A viscosidade dinâmica de um óleo é 5 vezes 10 a menos 4. Eu tenho um medo aqui da pessoa não saber esses negócios, mas é isso que eu posso fazer. Mas ela está estudando também, né? É porque às vezes a pessoa lê assim, a viscosidade dinâmica. O que é? Que diabos é a viscosidade dinâmica, afinal de contas, né? A viscosidade dinâmica de um óleo é dada por isso aí, ó. Tá? A viscosidade dinâmica de um óleo é dada por 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4 quilograma força segundo por metro quadrado. Esse C dot aqui é um erro de impressão, tá? Não era para estar aí, não. Não tem nada a ver esse C dot aí. Quilograma força segundo, né, por metro quadrado, né? Então ele te deu a viscosidade dinâmica. Quem quer viscosidade dinâmica aqui dentro dessas fórmulas aqui, hein? Quem quer viscosidade dinâmica? Alguém pode me dizer? A tensão de cisalhamento, né? Não. Tensão de cisalhamento é o tal aqui, ó. Não, a viscosidade dinâmica não é Essa daqui depois aí, ó. A tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica sobre a área. Entendi. Aqui, né? Aqui, né? Tipo aqui ou aqui está falando? Essa daí. Esse aqui é a viscosidade dinâmica, é o Mi, né? É esse Mi aí, é verdade. Agora que eu entendi o que você falou. Na fórmula da tensão de cisalamento aqui, ó, tem o Mi. Mas, esse aqui, essa fórmula aqui, ó, viu? Escuta isso que eu vou falar, hein, galera. Essa fórmula aqui a gente só usa ela em exercício de pistão. Só usa ela em exercício de pistão. Então, uma outra forma que aparece aqui, a viscosidade é essa, ó. Olha aí, o Mi. É o Mi, né, gente? A viscosidade dinâmica é o Mi. Tá bom, pessoas? A viscosidade dinâmica de um óleo é 5 vezes 10 a menos 4. Então, a gente deu o Mi. O peso específico relativo, 0,82. Peso específico relativo é esse gama R aqui, ó. Ele é o cara que, quando você multiplica pelo gama da água, lembra? Quando estava em sala? Quando você multiplica pelo gama da água, você obtém o gama da substância. Então, quando ele te dá o gama, o peso específico relativo, é a mesma coisa que ele te dá o peso específico. Porque é só multiplicar por 10.000.
Então, você pega esse número aqui, multiplica pelo gama da água, que é 10.000, e você já tem o peso específico da substância. Então, peso específico da nossa substância, por exemplo, só dele falar ali que o peso específico é 0,82, 82%, né? A gente já sabe, então... Nossa! A gente já sabe, então, que o peso específico da substância de interesse aí é 8.200. Então, o peso específico relativo, quando você pega o peso específico relativo e multiplica por 10.000, você tem, então, o peso específico da substância de interesse. Tá bom? Então, deu outra informaçãozinha aqui, ó. Então, o peso específico relativo é 0,82. Vou deixar circulado aí. Pode-se afirmar que a viscosidade cinemática, né? Essa é a pergunta. Vale quanto, né? Então, pode-se afirmar que a viscosidade cinemática vale quanto, né? Quanto que vale a viscosidade cinemática? É isso que ele quer. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar os dados. Ele te deu viscosidade dinâmica, tá? Ele te deu o gama relativo. Perdão aqui. Ele te deu a viscosidade dinâmica. Ele te deu o gama relativo, tá? E aí ele perguntou a viscosidade cinemática, que é esse Ni aqui, ó, que parece um Vzinho, né, um V torto aí. É uma letra grega, tá? Então, ele perguntou o Ni, né? Então é isso. Esse é o exercício. Tá bom, meus queridos? Putz, nossa senhora. É ruim quando você fica com um corpo ruim, né? Né? Tá ok. Então vamos lá. Então, a gente quer o Ni, né, gente? A única expressãozinha que aparece o Ni para ser calculada é essa aqui, ó. O Ni vale Mi sobre Rho. Viscosidade dinâmica sobre densidade, né? A viscosidade dinâmica ele até deu, né? Ele deu aqui a viscosidade dinâmica, né? Tá aqui. Inclusive tem uma transformação de unidade aqui, tá, Harrison? Que a gente vai fazer daqui a pouquinho, mas o Mi ele deu. A questão aqui é encontrar quem que é o Rho, né? Mas aí lembra, ele deu o gama, né? No exercício passado que a gente acabou de fazer aqui, a gente acabou de fazer esse mesmo truquinho, né? Como é que a gente obtém o Rho, né? Tendo o peso específico, né? É fácil, né? Porque, olha só, a gente tem essa fórmula, né? A gente isola o Rho nessa fórmula aqui, ó. Que o gama é Rho vezes G, né? Então, Rho é gama sobre G. Então, o Rho é gama sobre G. Aí a gente vai ter o gama, vai ter o G, acha o Rho, aí a gente simplesmente vai ter o Mi e ter o Rho e acha o Ni. Esse exercício é mais simples, né? Do que o outro. É tranquilinho também. Muito bem. Então, vamos lá, vamos tratar desse problema aqui, então. Então, vamos fazer o exercício, né? Então, vamos lá, ele deu Mi. Só que ele te deu Mi assim, ó. 5 vezes 10 menos 4 kg-força segundo sobre metro quadrado. Ele te deu a viscosidade no sistema MKS técnico, né? É o sistema internacional técnico, onde a unidade de força é o quilograma-força. Mas eles têm que lembrar, tá? 1 quilograma-força vale 10 newtons. 1 quilograma-força é o peso de 1 quilo. É o peso de 1 quilo. Tá bom? Peso de 1 quilo. Por isso que 1 quilograma-força vale 10 newtons, né? Isso aqui é a relação entre as unidades. Então, se aqui está em quilograma-força, tem que multiplicar por 10, né? Se eu substituir no lugar do quilograma 10, né? 10 newtons. Então, 10 vezes 10 a menos 4 fica 10 a menos 3. Então, no sistema internacional, a viscosidade vale 5 vezes 10 a menos 3. Teve que fazer essa transformaçãozinha aí antes de fazer o exercício, né? Então, a viscosidade Mi vale isso. O gama relativo é 0,82. Se eu multiplicar por 10.000, eu vou ter o gama da substância. O gama da substância vale 8.200. Muito bem. Como para obter o Ni eu preciso do Rho, vamos calcular aqui. Em primeiro lugar, o Rho. Quanto que vale o Rho? Gama sobre G. O gama vale quanto? Foi visto aqui nos dados. 8.200. 8.200 é o gama. E o G, quanto que vale? Vale 10. 8.200 dividido por 10, 820. O quê? Quilograma por metro cúbico. 820 quilograma por metro cúbico. É bom demais da conta, uai. 820 quilograma por metro cúbico. Ok. A gente já tem o Rho. Aí finalizou o exercício, né? Porque o Ni, que é o que a gente quer, vale o Mi, que a gente tem, dividido pelo Rho.
que agora a gente tem é 820. Então, substituindo, o Mi vale 5 vezes 10 é menos 3, está nos dados, dividido por 820, que é o Rho, a gente vai encontrar a respostinha do problema. Né? 6,10 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Essa é a resposta do Ni nesse exercício, tá bom? Cruz credo. Tá bom, meus queridos? Dúvidas? Dúvidas, pessoas? Professor, Oi. no gama do peso específico, ele estava 0,82, multiplicou pelo gama da água, correto? Sim. Mas não tinha que ser do óleo? Porque fala sobre um óleo. Eu não entendi por que multiplica pelo gama da água. O senhor pode voltar nisso, por favor? Posso. Vamos explicar aqui, ó. Essa é a nossa materinha lá de peso específico. Então, vamos dar uma lembrada aqui, ó. Então, a gente tem o peso específico relativo. Peso específico relativo, a gente está falando disso, tá? Quando eu dou uma relação é uma associação entre dois valores diferentes, né? Uma associação. Então, isso aqui é uma relação, né? Relação é um sinônimo de associação. E quando a gente associa a alguma coisa, né? Então, olha só, o peso específico relativo é o gama R. Ele é diferente. Gama R não é a mesma coisa que gama, né? São duas coisas diferentes. O peso específico relativo, ele é uma associação ao quê? À água. O peso específico relativo é quanto que vale o peso específico em relação ao da água. Entendeu? O peso específico relativo, por exemplo. Vamos lá, qual que é o gama da água? 10.000. Se a substância tem o gama valendo 20.000, qual é a relação desse peso específico com o da água? Ué, 20.000 é 2 vezes o da água. Esse 2 aí é a relação entre o peso específico de interesse e o da água. Então, quando eu estou falando de peso específico relativo, é com relação à água. A água é tipo uma referência para a gente, viu, meu querido? A água é tipo uma referência para a gente, para peso específico, para densidade, para um monte de coisa. A água é uma referência. Tem os valorizinhos mais redondinhos, assim. Tipo, peso específico da água. Não, o peso específico da água é 10.000, arredondando, né? E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, assim, para a água, 1 quilo vale 1 litro, né? Transformação de massa e volume aí, né? Quer dizer, a água ela tem umas propriedades de fluido, né? Que a tornam especial, assim, que a torna boa referência, sem falar que 70 e tantos por cento do planeta, né? É água, né? Então, a gente descreve os pesos específicos em função do peso da água. Então, o peso específico relativo, olha a formulazinha aqui, ó. O peso específico relativo ele vai ter uma formulazinha. Então, de acordo com isso que eu falei, né? O peso específico relativo, o gama R, ele é o peso da substância dividido, o peso específico da substância, né? Dividido pelo peso específico da água. É uma relação. Peso específico relativo é uma relação. Uma relação com quem? Uma relação com a água. Tomando a água como padrão, quanto que é a relação entre o peso da substância e o peso da água. Por exemplo, ele falou que o peso específico do óleo é 0,82. Quer dizer que o peso específico do óleo é 82%, né, do peso específico da água. Por isso que a gente vai multiplicar, então, para descobrir o peso específico do óleo, eu vou multiplicar aqui, tá vendo? Vou multiplicar o peso específico relativo pelo da água. Então, a resposta à sua pergunta é essa. Apesar de que eu fiz a explicaçãozinha completa, né? O colega perguntou por que multiplicou pelo da água. É porque é a água que é usada como referência. Sempre que eu estiver trabalhando com peso específico relativo, é relativo à água. Ele que é o valor de referência com a qual nós estaremos comparando os outros pesos. É uma coisa muito boa isso aí, até mesmo para fazer tabela. Você pensa assim, pô, que bobagem então, né? Ao invés de ele ter dado o peso específico relativo, ele podia ter dado o peso específico logo da substância. É verdade, meu querido. Só que é o seguinte, o peso específico relativo ele é interessante, né? Porque
os números ficam mais simples de você guardar, né? Numa tabela, por exemplo, imagina, se você é um químico, você tem que fazer uma tabela com peso específico lá. E aí você vai ter um trabalhão de estar escrevendo esses números feios, né? 136 mil, 10 mil, 9.890, 13.235 e tal. Se você colocar simplesmente lá 1,2, 0,8, assim, é muito mais fácil, entendeu? Dar o peso específico, né? É muito mais simples, né? Então, é isso, tá, meu querido? Então, você entendeu o que é o peso específico relativo? É relativo à água. Então, é uma Sim, razão eu entre o entendi. gama. Entendeu? Valeu, então. Muito bom. Obrigado. De nada. Então, pessoas, entenderam esse exercício? Esse exercício foi simplesinho, né? Em comparação com o outro, o 4 que a gente fez, né? Esse aqui é um pouco mais, tem um pouco mais de... pega uma, substituir na outra, não sei o quê, né? Tem que usar mais equações para fazer esse penúltimo aqui, né? Mas esse outro aqui ficou sussa. Lembrando que esses slides já estão no seu WhatsApp, né? Esses slides já estão no seu WhatsApp, tá bom? Agora vamos fazer o exercício 6, que é o exercício de perfil de velocidade. Esse aqui é o exercício de perfil de velocidade que eu coloquei lá no seu esboço de prova. Ai, meu peito. Putz. Então tá lá no seu esboço de prova. Cada dor que a gente sente, né? Running out of time. Yes, I am. I'm dying. Então vamos lá, queremos atenção de cisalhamento junto à placa. Então vamos lá, gente. Então esse aqui é o exercício... é um exercício lá, eu acho que é o exercício 3 ou é 4 lá da sua lista que eu passei como simulado de prova, tá? É um exercício de perfil de velocidade, para você aprender a calcular perfil de velocidade. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Então, nossa, 2 horas falando sem parar. Uou! Tô cansado, hein? Chega sexta-feira, já fica meio cansadinho. Ok? Então tá. Esse celular tem umas coisas. Olha aí, pessoal, ó. A pergunta do enunciado lá, eu resumi aqui, né? Ele te deu essa figura aqui, ó. Eu acho que eu fiz esse exercício em sala de aula com vocês. Se eu não fiz esse, eu fiz um bem parecido. Ele te deu essa figura aqui, tá? E pediu a tensão de cisalhamento junto à placa. Te deu essa figura e pediu a tensão de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento, né? O valor da força tangencial pela área. Ele pediu a tensão de cisalhamento junto à placa. Tensão de cisalhamento junto à placa. Tá bom? Nossa, gente, esse negócio de ficar doente é ruim. Pior que eu não tô nem doente, é que tá infeccionado aqui, mas quando infecciona, o seu sistema imunológico começa a trabalhar mais forte, né? Aí ele gasta muito da sua energia, né? Você fica meio grogue. Então, olha só. Queremos a tensão de cisalhamento junto à placa. Eu não vou dar a explicação da física toda por trás aqui, né? Sei que vocês são bons alunos, vocês aprendem rápido, mas eu expliquei isso lá na sala de aula, lá, né? Tensão de cisalhamento, né? É a razão entre a força tangencial e a área. E ele quer isso, né? Ele quer o valor da tensão de cisalhamento. Se você lembrar, a definição, né, de viscosidade é essa fórmula aqui, que chama primeira lei do escoamento, né? Primeira lei de Newton, né? Do escoamento, né? Dos fluidos newtonianos, olha aqui, ó. Primeira lei de Newton dos fluidos newtonianos. Lembra disso? Primeira aula, gente. Fluido newtoniano e tal. Primeira aulinha, cara. Vocês eram até mais jovem. Óbvio, né? Pô, professor, para de falar besteira. Essa hora da manhã. Brincadeira, às 9h54. O cara falando essas porcaria. Mas olha aí, ele quer atenção de cisalhamento, ó. Só para traduzir aqui. Junto à placa, né? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Vamos traduzir essa figura. Essa figura aqui eu tenho um eixo Y, né? Ele tem marcando aqui 2 metros e tem aqui um perfil de velocidade, de tal forma que ele está te indicando que aqui na placa, que está na altura 0, a velocidade vale 2 metros por segundo. Lá na placa superior do fluido, a velocidade é 5 metros por segundo. É isso que ele te informou. Outra coisa que ele informou, tá aqui, ó. A viscosidade do fluido que está escorrendo vale 10 a menos 2 newton segundo por metro quadrado.
Ele te deu essa viscosidade. Então, a viscosidade está dada. Guarda isso, a viscosidade está aí. E aí ele te deu essa figura aqui que te indica o perfil de velocidade. É um perfil de velocidade que é de segundo grau. Ele é parábola, né? Ele é um parabólico, né? Um perfil de velocidade parabólico. Então, ele te deu essas informações, tá? A velocidade aqui na altura 0 é 2, a velocidade na altura, qual altura? 2 metros, né, gente? Isso é uma onda, né, cara? Imagina um escoamento que tem 2 metros de escoamento aí, que tem 2 metros de altura. É só para fazer o exercício mesmo, né, gente? Mas isso é uma onda, você pode imaginar assim, se você quiser. Mas, enfim, então, fluido escoando aí com esse perfil de velocidade, tá? E aqui embaixo é 2, aqui em cima é 5. E aí, o que ele pede? Ele deu essa figura e o que ele pediu, o safado? Ele te pediu tensão de cisalhamento, o tal. É isso que ele te pediu, ele te pediu tal. É isso que ele quer, o tal. Aí você vai usar essa expressãozinha aqui, que é a primeira lei de Newton, né? A lei de Newton aí para o escoamento. Tá? A primeira lei de Newton aí, para fluidos newtonianos. É a lei para fluidos newtonianos, tá bom? Fala, meu querido. Usa Bhaskara. Vai usar a Bhaskara, exatamente. Por quê? Observe essa forma de tensão de cisalhamento. O que ele está... Para poder calcular o tal aqui, usando essa expressão, o que eu preciso? Eu preciso da viscosidade. Oh, professor, mas ele deu a viscosidade, vale 10 a menos 2. Verdade, meu querido. Está aqui, ó. A viscosidade é 10 a menos 2. O exercício deu. O que está faltando para a gente poder calcular? Usando essa forma, para a gente usar o tal, para a gente calcular o tal usando essa forma. A gente precisa da derivada da velocidade com relação ao y, a altura, né? Quer dizer, a função VY, né, gente? A função V de velocidade em termos da altura, isso aí chama perfil de velocidade, né? Eu preciso não somente do perfil de velocidade, a gente precisa da derivada do perfil da velocidade com relação à altura, que chama gradiente, né? Gradiente de velocidade, né? A gente precisa desse treco para poder calcular a tensão de cisalamento, né? Preciso do gradiente de velocidade ao longo dessa direção. Ao longo da direção Y, né? Então, meus queridos, é isso. Eu preciso da tensão de cisalamento, então eu preciso, no fundo, o Mi já foi dado, eu preciso saber qual que é a função V. Como é que o V... Como que a velocidade aqui, gente, ó, varia com a altura. Tudo que eu sei é o quê? A velocidade na altura 0 é 2. A velocidade na altura 2 metros é 5. E eu sei também que isso aqui é uma parábola, e isso vai ajudar a gente, né? Isso aqui é uma parábola, né? A parábola cujo vértice está aqui, ó. Esse exercício eu quis fazer ele porque ele é punk nessa parte. É muito difícil você perceber que isso é um dado, né? O vértice, gente, o vértice dessa parábola é esse ponto aqui, ó. E a gente sabe lá do segundo grau umas informaçõezinhas sobre o vértice de uma parábola. Lembra do y do vértice, x do vértice, esses negócios? Então, conhecer o vértice de uma parábola é muito importante, né? Tá bom, meus queridos? Conhecer o vértice de uma parábola. Então, a gente tem 3 informações que são dadas nesse enunciado aqui, nessa figura, né? E com elas, a gente vai ter que descobrir como é que a função V varia com Y. Só que o próprio exercício me disse que é uma parábola, que a velocidade varia com Y na forma de uma parábola. Então, eu vou chutar a velocidade como sendo uma parábola, né? A formulazinha aqui de segundo grau, né? Equação de segundo grau aqui, né? Eu vou chutar que a velocidade varia com y dessa forma, na forma de uma equação de segundo grau, tá? A vezes y ao quadrado, mais b vezes y, mais c. É isso aí. Professor, de onde você tirou isso, cara? Porra, professor, eu detesto a aula desse cara, que esse cara vem pra aula e inventa uns negócios. Não estou inventando nada. O exercício falou que é uma parábola, né? A forma como a velocidade vai... Eu estou só interpretando a figura, eu estou te ensinando a interpretar, né? A forma como a velocidade varia com a altura é na forma de uma parábola. E essa aqui é a expressão geral da parábola, né? Quem que eu tenho que saber aqui para descobrir quem é de fato a parábola? Eu tenho que descobrir o A, eu tenho que descobrir o B e eu tenho que descobrir o C. Esses são os 3 carinhas que, quando eu souber, então eu vou saber como que a velocidade varia com o Y. Como que a velocidade varia com o Y. Tá bom? Tá bom, meus queridos? É isso. Vamos descobrir quanto que é o A, o B e o C. Tá entendendo a ideia, gente, do enunciado, do problema?
Eu espero que sim. Ninguém respondeu, mas eu espero que sim. 1 minuto e meio para acabar. Então, vamos lá. A, B, C, né? Como é que a gente vai obter? Então, a gente tem que ter 3 informações. Eu escrevi as 3 informações dentro desse quadrinho aqui, ó. Então, vou coletar informações. Eu já falei elas para vocês. Primeira informação. A velocidade na altura 0, a velocidade para y, né, igual a 0, aqui embaixo, vale 2. Então, essa aqui é uma informação. Eu chamei de I1. I1. Informação, né? É igual o Mudim fala, né? O Mudim sabe. O Mudim sabe ler isso aí, ó. I1. Maldade, né? Olha só, que Começou porcaria o que humor veio na minha negro cabeça. já, né? Oi? Começou o humor negro já. Pois é, olha as bobagens que eu tô falando, ó. As brincadeiras bobas que vem na minha cabeça. Então, sai de mim essas ideias feias. Ó, V0 vale 2. Vamos, senhor. V0 vale 2, tá? Então, isso aqui é uma informação 1, então. Agora, uma outra informação é que aqui na altura de 2 metros, né? Na altura de 2 metros aqui, ó. Na altura de 2 metros, a velocidade vale 5. Na altura de 2 metros, a velocidade vale 5. Então, isso aqui é informação 2. Isso aqui é informação 2. I2. Esse o Mudinho não sabe falar. A velocidade na altura 2 é 5, né? Esse aí é o I2. O I1 ele sabe falar, mas o I2 ele não sabe não.